Começando mais um SampaCast, o podcast do empreendedor, onde os empresários de sucesso contam suas histórias, a sua trajetória. E hoje vamos contar a história de um empresário de sucesso, hein? Que era professor, virou um dos maiores renomados empresários na área de engenharia e fundações, atendendo todo o Brasil há mais de 37 anos. E realizou diversas obras de engenharia, como no aeroporto de Florianópolis, na Toyota de Sorocaba, Fábrica Land Rover de Itatiaia, a Roda Rico de São Paulo, entre outras grandes obras. E recentemente inaugurou a sua sede em São Bernardo do Campo e também um atleta de sucesso nas provas de corridas e no ciclismo. Temos o prazer de receber o CEO do grupo JCR, LC Brás, João Carolino. Seja bem-vindo, João. Boa tarde, Gustavo. É um prazer estar aqui com vocês. Agora, você falou tudo isso, você aumentou muito minha responsabilidade aqui. Imagina, que é isso. Uhum. Inclusive, vai estar passando aqui as imagens, né, da nova sede. Aqui, ó, o João correndo na Espanha, ciclismo também. O esporte é essencial para equilibrar o corpo e a mente, destaca João Carolino. É isso mesmo? É isso aí, mais ou menos. Obrigado. Para todos que precisam fazer construções, então a engenharia civil tem a hélice que chega a profundidade de 35 metros. Então é um dos diferenciais aí que você tem na empresa, né? Sim, sim. Porque poucas empresas fazem isso. Eu acho que destaca a hélice. Nós somos uma construtora, é um grupo, JCR Hélice Brás. Qual a diferença das duas? Uma faz prédios? O grupo tem diversos empreendimentos de construção, prédios, apartamentos e outras construções também. Nós trabalhamos também, atuamos muito no setor público também, fazendo escolas, coisas desse tipo. Mas a ênfase maior do nosso grupo é o setor de fundações, onde nós temos a empresa Hélice Brás, que hoje, como você falou, nós temos equipamentos que chegam a perfurar até 35 metros de profundidade. Poucas empresas concorrentes nossas têm essa competência. 35 metros de profundidade com um diâmetro que nós podemos executar numa estaca até de 1,20 metro. Então é um elemento estrutural dentro do campo da engenharia, muito forte e que sustenta uma carga muito poderosa. E a tua trajetória começou bem cedinho, com 16 anos, conseguiu trabalhar na Pirelli. Conta como foi essa história. Então, hoje é até complicado falar que você podia trabalhar como um menor de idade, né? Eu tenho muito orgulho disso, Gustavo. Eu sou do interior de Santa Cruz do Rio Pardo. Eu vim para Santo André primeiramente para ser atleta, porque eu tinha feito um resultado bom nos jogos regionais, os jogos escolares, não me lembro bem. Aí fui convidado para vir para Santo André e depois eu voltei de novo com 16 anos. Fiz um teste na Pirelli num dia, no outro dia eu estava empregado, com carteira registrada. Hoje eu tenho até hoje a minha carteira registrada lá, certo? E depois a gente fiz engenharia, também tenho faculdade também em matemática, dei aula nos tempos. Então a minha trajetória está bem assim, já tem muitos anos de estrada, sempre trabalhando, graças a Deus. Quer dizer que não vou dizer o batidão, que o trabalho não obrece o homem, mas trabalhar sempre fez parte da minha vida. Eu gosto de trabalhar, gosto do que eu faço, gosto de ser engenheiro, gostei muito de dar aula também, certo? Então, isso daqui eu equilibro minhas funções. E como foi essa transição das aulas e de repente deu um clean assim, pintou uma ideia, vou montar algo diferente, uma empresa, ou foi caso de necessidade no grande ABC, não tinham muitas empresas? Como foi esse estalar de dedos, essa ideia que você teve? As coisas foram assim naturalmente, viu? Por exemplo, quando eu estava fazendo engenharia, eu comecei a dar aula. Aí o MEC, que é o Ministério da Educação e Cultura, exigiu que o professor tivesse a formação também específica, certo? Aí eu me formei também em matemática. Então eu dei aula, por exemplo, no começo da profissão, eu dava aula e fazia também, era responsável por uma firma de estrutura metálica
em Diadema. Aí eu também fiz especialização na Poli, na USP, em estrutura metálica. Então eu dava aula e também era responsável, era calculista dessa empresa de estrutura metálica. Então no começo foi assim, depois eu tive quando me formei com o Eliomar Larronque, que era uma pessoa da área política em São Caetano. Aí nós conversamos, nós montamos uma construtora em São Caetano, trabalhamos lá 5 anos, fazendo algumas obras, residências, e depois eu vim para Santo André e fiquei em Santo André por mais de 30 anos no mesmo lugar. E depois agora, como você falou, que nós inauguramos a nossa sede em São Bernardo, foi porque a gente tinha a parte administrativa e tinha a parte operacional, distante, assim, em termos de horas, uns 40, 50 minutos, que era em Santo André, o meu escritório era na Dom Pedro e a minha parte operacional era na Vila Luzita. Então depende do trânsito e tudo mais. Aí eu fiz uma composição com a MRV, lá nós estamos construindo 432 unidades. Então aí eu fui para eu arrumei uma área que me interessava muito, uma área em São Bernardo, aí nós construímos uma sede nossa com mais de 1.000 metros quadrados, com galpão, e já prevendo também o crescimento da empresa, nós já adquirimos também a área do lado, um pulmão para futuras ampliações, mas o espaço que nós temos só na parte administrativa, nós temos mais de 1.000 metros, com auditórios, com espaço, tem até uma academia, também que é ligada à minha parte esportiva, que a gente premia os nossos funcionários com uma academia lá. Tem academia, sala de descompreensão, né? Rooftop. Tem. Olha, então você, né, realmente, além do João Carolino empresário, a gente pode dizer que a parte humana, né, sempre fala mais alto, assim. Sempre pensando nos funcionários, sempre pensando nessa parte humana. Parabéns aí pela iniciativa. Com certeza. Eu acho que um dos grandes patrimônios que nós temos são 2 patrimônios que eu valorizo muito. São nossos clientes e também nossos colaboradores, certo? Então, inclusive, essa colocação que você falou, nós projetamos a nossa sede hoje com as coisas mais modernas e com os confortos maiores, tanto para o meu cliente como para os nossos colaboradores. E também, além dessa parte, nós estamos preocupados em atender bem a pessoa, tanto do cliente como o nosso funcionário, também nós estamos muito preocupados com a segurança do nosso pessoal. A minha filha, Larissa, que também faz parte da minha equipe, tem uma boa formação também com mestrado em engenharia de produção pela USP, pela Poli. Larissa Ramos. Larissa Ramos. Então, ela esteve na Europa e participou de alguns cursos de segurança. Inclusive o ZISA, né? O ZISA. Zero intercorrência, zero acidentes. Zero acidentes. Então, aqui é um conjunto de normas que nós implantamos agora, né, inclusive esse mês aqui. Poucas empresas também no Brasil têm esse método, esse processo por segurança, certo? Foi um negócio muito bom, muito maravilhoso, sabe? Porque a segurança vem primeiro até do que a nossa preocupação em crescimento, em retorno da empresa. A nossa preocupação em segurança, ela envolve o nosso colaborador, envolve a obra e envolve também as responsabilidades para os nossos clientes. Então, isso daqui é importante. Então, ZISA significa zero incidentes e zero acidentes. Porque o incidente, quando existe algum processo, alguns métodos, o incidente, a possibilidade de ter um incidente é muito grande, certo? E nada mais é importante do que a integridade do ser humano. E que momento na construção da empresa você percebeu, agora eu sou empreendedor? Agora eu estou empreendendo mesmo. Olha, eu acho que eu sou empreendedor desde que eu tinha acho, uns 8, 9 anos. Interessante, eu vou contar isso aí. Eu acho que o primeiro retorno financeiro que eu recebi, eu devo ter recebido entre 9 e 10 anos. Tinha uma vizinha da minha mãe, que ela tinha uns coelhos lá, certo? Então ela foi viajar, então ela pediu para mim alimentar os coelhos, certo?
Então eu chegava lá, tinha capim no interior, a coisa que não falta, eu cortava o capim e levava para o coelho. Na verdade, aquele negócio para mim também era muito gostoso, porque eu gostava de brincar com os coelhos. Então, além de brincar com os coelhos, eu ganhei um dinheirinho que deu para mim ir para o cinema, para os matinês, que eu adorava o cinema. Então, isso aqui foi, acho que eu comecei a empreender já nessa época. Ah, bacana. Então começou bem cedo. Bem cedo. Muito bem. E o maior desafio que você teve na empresa JCR LCBRAS? Olha, Gustavo, o desafio é todo dia, sabe? A construção civil, eu acho que o engenheiro ele é privilegiado porque a profissão dele permite que ele crie soluções. Eu defino até o engenheiro. O que o engenheiro faz? O engenheiro engenha, nós arrumamos soluções, certo? Então, o desafio nós temos de todo tipo, certo? Uma das colocações nossas aqui no Brasil, por exemplo, é a qualificação de mão de obra, certo? Então, o nosso mercado ele é muito carente de pessoas especializadas. Como professor que eu fui, há uns tempos atrás, a gente até dava curso de alfabetização, certo? Alguns princípios bastante simples de matemática, certo? Uma porcentagem, tipo porcentagem. Então, nós estudávamos isso daí para os nossos colaboradores. Outro desafio também, por exemplo, é o que o mercado da construção civil também é sazonal. Tem época, então, hoje nós estamos numa época que nós temos um momento bom da construção civil. Mas nós passamos em 2014, 2015, que é uma fase muito, muito difícil na construção civil. Nós chegamos a ter que dispensar 80% do nosso pessoal. Você dispensar um pessoal desse, primeiro que você dispensa com uma dor no coração, que são pessoas que já criam um laço de amizade, de respeito, de necessidade até temos que suprir para eles. Inclusive o senhor homenageou até um funcionário antigo, sim, aposentado, sim, na inauguração, né, da nova sede. Esse funcionário ele foi registrado na nossa empresa em 1982. São Antônio João Cardoso, eu tenho muito carinho por ele, você entendeu? E na figura dele, homenageei os antigos e os atuais colaboradores também, sabe? Então, nessa fase também que houve essa dificuldade, graças a Deus eu estava com a Larissa do meu lado, a Larissa é uma pessoa muito bem preparada, então nós conseguimos enxugar bem a nossa empresa. Passamos incólume por esse processo. Muitas empresas da nossa área se quebraram nessa época. Então, está aí. Hoje nós temos desafios, amanhã nós resolvemos esse, amanhã vai aparecer outros. Você ajudou até a construir um aeroporto de Florianópolis. Então, fez a base dele, sim. A estaca, a sustentação. E qual foi a obra que marcou mais a trajetória da empresa? Olha, obras grandes nós fizemos diversas obras, certo? Hoje, para você ter uma ideia, nós atendemos, mas já atendemos no portfólio, temos mais de 500 construtoras, MRV, Gafisa, Cirela, Ricardo Yasbeck, grandes construtoras, todas as grandes construtoras, graças a Deus, nós temos o privilégio de atender. A Tia Von Hatt, há mais de 10 anos a gente atende, que estou citando a Tia Von Hatt, que é um padrão em arquitetura e qualificação também de obras. A nossa especialização é sobre a parte de fundações. Então, se eu falar para você que uma obra me chamou assim, mais atenção... Não tem uma que dá para colocar no sim. cartão de visita da empresa, então, né? É a mesma coisa que o cara pergunta, quando eu também faço maratona, que você falou, então o cara pergunta sempre para mim, qual que é a maratona que mais assim, que você sentiu mais emoção, mais sensibilizou, certo? Eu posso dizer para você o seguinte, eu sofri em todas elas e todas elas são muito importantes. Começou a construção a tomar forma, a melhorar depois da Revolução Industrial, com a chegada do cimento, do aço, né? Das máquinas a vapor. Sim. E atualmente nós temos aí os drones, materiais recicláveis, tem aquele máquina 3D que fabrica também. Qual a tua visão dessas novas tecnologias hoje em dia? Ajuda... pelo que eu vejo, ajuda bem mais que antigamente, né? Perfeito. Até quando a gente vai ver algum problema que teve em alguma estrutura, alguma coisa que não foram vocês que fizeram,
dá para estar verificando através do drone, através de máquinas. Então, essa colocação, o Brasil, ele está ainda bastante distante do que existe no mundo em relação a tecnologias assim avançadas no quesito construtivo. Na parte de equipamentos, eu posso dizer para vocês, o nosso equipamento da nossa empresa é o mais moderno que tem no mundo, que tem em Dubai, nós temos, você tá entendendo? Então, agora a parte de conceptiva da construção, como você falou, o cimento e o ferro, ele deu um impulso muito grande na construção, criando o concreto armado. O concreto armado tem a capacidade do concreto, que ele serve para compressão, e o ferro para tensão. Certo? Então foi um casamento perfeito, concreto e aço. Agora, sobre essas colocações do projeto em 3D, certo? Eu já vi alguma coisa até aqui em vídeos aqui no Brasil, certo? Do pessoal construindo casas. Todo o conjunto brasileiro ainda, ele ainda está no tradicional. Nós estamos ainda no convencional. Blocos, e que pode ser uma alvenaria estrutural, ou pode ser que é o bloco estrutural, faz uma construção de um prédio estrutural, e outra parte convencional, que é na base dos tijolos de blocos de cimento, isso daí. Certo? As grandes estruturas continuam ainda na base do cimento armado, os grandes viadutos, certo? Fica na base do cimento armado, e o que dá, assim, muito visibilidade e aparência são a arquitetura, que o Brasil também é muito rico em arquitetura. O brasileiro é muito criativo e as obras nossas, a nível de arquitetura, também têm uma aparência muito boa, muito bonito. Inclusive no Instagram de vocês tem várias dicas, tem as novas tecnologias, né? Você que está verificando esse podcast, essa entrevista maravilhosa com o João Carolino, você pode entrar no grupo _JCR _LCBras. Inclusive tem lá um checklist, impacto ambiental de engenharia sustentável. Vocês utilizam materiais recicláveis, minimizam desmatamento, preservam florestas nativas, implementam tecnologias verdes, promove eficiência energética. Sim. Então, tudo isso daí é uma preocupação muito grande da Larissa, certo? Então, a Larissa é uma pessoa que ela está sempre estudando, ela está sempre se atualizando em viagens, inclusive, como eu falei para você, até do Ziza lá. Certo? Então, essa parte aí, realmente, a gente dá muita ênfase em tecnologia e implantação de processos. E as etapas, assim, para uma pessoa ter um terreno? Ela procura vocês primeiro para fazer a sondagem do solo. É uma etapa. Sim. Aí depois vem a escolha da fundação, Sim. Depois dimensionamento, execução e verificação. Como funcionam essas etapas? Até que vocês citam isso no Instagram. Então, deixa eu dizer uma coisa para você. Hoje a parte, por exemplo, de um cliente, o cliente ele já tem todo esse processo já feito. Ele já tem o projeto, ele tem o terreno, ele já contratou um escritório de cálculo, certo? Para dizer que tipo de fundação melhor aquela ali, certo? Então, quando ele opta pela LCBras, ele já opta pelo tipo de equipamentos que nós temos, certo? Então, essa parte, a sondagem é uma verificação do tipo de fundação que pode ser escolhido. Certo? Então, a partir do momento da sondagem, ele decide se vai fazer, por exemplo, estacas tipo tubulão. O raso ou funda? O raso ou funda, o radier, ou tubulões, ou perfil cravados, você tá entendendo? O bate-estaca, né? Então, aí quando ele opta por isso, então, se ele opta por estaca hélice, então aí é que nós entramos com nossos equipamentos, com a nossa equipe de engenheiros e técnicos, para melhor assessorar eles, sabe? E como a disciplina de esporte impacta na vida do empresário? Que eu posso ver aqui você correndo, vida de empresário, ciclismo. Gustavo, eu acho que tem tudo a ver, sabe? Eu acho que o esporte e
o esporte de alto rendimento, de performático, e uma empresa que quer se estabilizar e ter um respeito no mercado, nós temos que ter muitas coisas em comum, certo? Tem que ter um planejamento, tem que ter uma disciplina, tem que ter superação, tem que ter resiliência, certo? Então, eu acho que o esporte, inclusive é o seguinte, a parte esportiva, eu levanto às 4 horas da manhã, quando eu tenho alguma competição prevista, certo? Eu levanto 4 horas da manhã para treinar, para chegar no escritório no horário, certo? Cumprir prazos, cumprir planilha, respeitar o teu cliente, sabe? Tudo isso daqui é uma colocação muito igual. E você já, uma curiosidade, já tomou alguma decisão importante no pedal ou na corrida sobre a sua empresa? Ou você teve alguma ideia, pensou em algo? Não é... todo dia eu faço isso. Enquanto você está correndo, eu gosto de correr sozinho, porque o meu ritmo é diferente de outra pessoa, então eu corro sozinho. E no período que eu estou treinando, coisa e tal, então minha cabeça está trabalhando, eu estou fazendo a minha agenda mental, passando, depois chego no escritório, eu passo todas as ideias que eu tive, e listo aquelas minhas necessidades prementes. Tudo isso eu faço durante o meu treino. Na corrida mesmo, numa competição, isso é um pouco difícil, porque você fica com muita adrenalina, você está dando o teu máximo ali, certo? Então, a preocupação é você, desde o primeiro passo até o último, principalmente em maratona, que é uma prova muito árdua, muito sofrida, a preocupação tua, desde o primeiro passo até o último passo, é você terminar a prova, tá? Então, ali você fica concentrado. Às vezes tem som, tem imagens, coisa e tal. Cada corredor tem uma característica. Isso que eu ia perguntar. Qual a tua concentração? Qual é o teu rito que você faz antes da corrida? Eu procuro, primeiro, fazer uma concentração, fazer o plano, como é que eu vou fazer, como é que eu vou sair, qual que é a velocidade, qual que é o ritmo que eu imponho. Você está entendendo? Então, isso daqui gosto de estar em silêncio, não gosto de conversar muito. E depois, durante a corrida, eu como sou matemática também, eu apoio muito no relógio, eu vou verificando o ritmo programado e o ritmo que eu estou executando. Certo? E tu vou usar isso aqui muitas vezes para você não quebrar, sabe? Porque você pode, por exemplo, exagerar em alguma etapa de uma corrida e quebrar e não conseguir terminar a prova. E como foi correr com as 2 filhas e ainda ganhar medalha em Londres, chegou na final, a Larissa Ramos foi, outra filha também? Não foi a Larissa, eu tenho mais 2 filhas. Sim. A Larissa foi uma excelente corredora também, mas hoje eu tenho uma filha que é triatleta, também é engenheira formada pela Poli, tenho a Júlia também, que é engenheira formada pela Poli. Então, a Júlia, inclusive, vou terminar esse ano aqui fazendo algumas competições aqui, mas eu já estou inscrito para a Maratona de Boston. E nós fomos juntos para Londres, corri com a Giovana, estava lesionada, e a Júlia nós corremos juntos, certo? Eu acho que foi o único atleta lá que correu com 2 filhas. E nós concluímos, todos os 3 concluímos. Fiquei em 6º lugar na classificação da minha faixa etária, mas poderia ter ganho a corrida. Tive alguns BOs durante a preparação, fiz uma cirurgia no cotovelo, e no dia anterior à prova, eu passei a noite toda acordado, porque minha mulher foi assaltada aqui no Brasil, e eu recebi, no período das 9 até as 4 horas da manhã, eu recebi 33 ligações, inclusive do cara que tinha assaltado ela, tinha assaltado o carro, querendo saber a senha que disse que tinha achado um telefone. Então tudo atrapalha, além do físico, a mente, é muito importante estar em paz, né? Sim, você tem que dar uma preparação, qualquer coisa que muda um pouquinho altera teu resultado, né? E qual foi a prova mais desafiadora que você correu? Então, eu acho que não dá para falar, sabe? Alguma que você estava lesionado, alguma que você não conhecia o percurso? Essa de Londres, eu tive um período no meio do treinamento. Eu costumo fazer para uma prova maratona, eu costumo deixar 5 meses de treinamento, certo? Mais ou menos no meio, exatamente no meio do mês, eu tive um problema eu teve um tombo de bike.
e deu uma bursite no cotovelo e começou a inchar, e eu tive que fazer uma cirurgia e aí eu perdi 36 dias de treinamento. Então isso aqui complicou bastante. Você vai bastante seguro para uma competição, mas eu gostei de todas as provas. Corri em Berlim, corri na África do Sul no Campeonato Mundial, fui terceiro colocado no Mundial de Atletismo, corri em Sydney, na Austrália, corri em Nova York, corri em Chicago. Cada uma tem o seu... Corri em Roma, que parece que tinha aí, estava passando, parece que passou Roma. Roma, então, teve uma dificuldade lá, porque garoou e tinha um piso que ainda do tempo dos romanos lá, machucou muito meu pé. Mas é isso daí. Fiz agora um triatlo, agora também estou fazendo ciclismo, né? Então corri o Letap em Campos do Jordão e ganhei agora um duatlo agora faz um mês, em Alphaville, que era ciclismo e corrida. E o que o João Carolino mais gosta? Tá na empresa, ciclismo, pedal, né, que é o ciclismo, na corrida ou dando aula? O que você sente gosta mais? A aula eu gostei muito, mas eu estou parado. Eu dei aula 12 anos só na minha carreira como professor. Mas outra coisa também não vou saber responder. Eu gosto muito de trabalhar, certo? Gosto de realizar, gosto de... Por exemplo, se eu puder comprar um apartamento, posso comprar um apartamento. Mas a execução disso até chegar é uma emoção. Cada dia que você coloca alguma coisa, um azulejo, um peso, um lustre, alguma coisa, esse negócio é motivacional, sabe? O esporte, para mim, é tudo também, sabe? Eu acho que eu não conseguiria viver sem ter praticado esporte. Eu acho que talvez não tivesse chegado não cheguei muito longe sem querer nenhum engrandecimento. Eu não cheguei muito longe na minha parte empresarial, mas onde eu cheguei, eu devo 90% ao esporte. Então, qual o conselho que você dá para os novos engenheiros, empresários, corredores? Qual a dica que você dá em relação a essa vida de empresário com esporte? Qual a importância? Então, eu acredito no seguinte, sabe? Que a parte do engenheiro, da formação, primeiro, estudar, sempre estudar, sabe? Eu, como professor, eu acho que a parte acadêmica ela tem que ser prioridade em qualquer profissão. E na parte de engenharia, por exemplo, ser pessoa atenciosa, dedicada, sabe? Por exemplo, se eu parar hoje, hoje eu até fiz uma reuniãozinha no escritório e falei assim, se parar, o sangue esfria. Então nós temos que estar sempre ativo a atualidades no ramo da construção, no ramo da sua profissão. Na parte de física, de atividade física, eu acho que tem 5 itens que eu considero fundamentais, certo? Você ter uma boa alimentação, nunca parar de fazer atividade física, ter horas de qualidade de sono, ter um relacionamento social e também suplementação e medicação. O que o João Carolino pode contar para a gente que alguém pode achar engraçado, alguma coisa que ocorreu nas provas, ou alguma coisa, uma particularidade assim? Rapaz, agora você me pegou, viu? Como eu falei para você... Porque vamos supor, eu vi esses dias uma corrida, a pessoa estava chegando no final, o cachorro deu um pulinho assim nela, ela caiu, mas ela conseguiu chegar. Não, eu posso contar para você algumas coisas de ciclismo, certo? Isso. A gente faz Inclusive você teve um acidente há pouco tempo no dedo, né? Sim, um pouco esses dias aqui, mas foi um tombo frágil, certo? Por Sim. exemplo, quando eu tive um problema no joelho, eu conversei com os amigos meus que era atleta olímpico, você tá entendendo? Falei assim, eu tô com um problema no joelho, não tá dando mais para correr, vou comprar uma bicicleta e vou fazer ciclismo. E eu estava exatamente naquele dia que eu fui ver a bicicleta, estava com uma crise de labirintite muito grande. Aí esse amigo meu, que hoje é o César Danelix, tem inclusive um livro da USP, que o cara escreveu a respeito dele, A Vida e Sacrifício do Atleta Olímpico, César Danelixen. Ele olhou para mim e falou assim, eu acho que você não vai dar para bicicleta, não, que você vai cair muito, sabe?
porque eu estava com uma crise de labirintite, e a labirintite te tira a parte de equilíbrio. Mas não, até que não errou muito não, porque depois que eu entrei no ciclismo, hoje eu tenho 18 fraturas do ciclismo, certo? Porque eu faço trilhas, então o ciclismo é um esporte hoje que ele mutila e também mata. É um dos esportes que mais mutila e mata do mundo hoje. Então, essa parte de ciclismo, ela me ajudou a recuperar meu joelho. E recuperando meu joelho, eu voltei a fazer maratonas. E qual foi a maratona mais longa que você fez? Todas as maratonas têm um número só. É 42.195 metros. Certo? Eu faço também, agora em São Paulo também teve a SP City, que eu ganhei também faz uns 2 meses. Essa daqui são meia maratona, que tem 21 quilômetros, certo? Que é a metade. Mas toda maratona tem esse negócio. Às vezes o cara usa indevidamente o termo maratona para uma corrida de 15 quilômetros, para uma corrida de 20 quilômetros. Não, maratona é maratona porque existia um grego que veio, a história, existe isso daqui, não sei se é lenda ou não, mas todo mundo repete, que ele correu de Marathon até Atenas para dar uma notícia que tinha vencido uma batalha. E aí ele caiu morto. Tá entendendo? Então, e a distância entre Marathon e Atenas era 42 quilômetros. Hoje passou a ser 42,195, porque numa maratona em Londres, o palanque onde estava a rainha lá, ela estava distante da chegada a 195 metros. Então os atletas que chegassem tinham que passar até ela, então aumentou mais 195 metros. Eu estou com um projeto também de um canal que chama É do ABC, do YouTube e do Instagram. Eu fiz um perfil, É do ABC, contando as histórias. Nós vamos, Márcio Novaes Fotografia, que tem uma empresa de fotografia, ele é especialista em casamentos. Nós vamos até a empresa, gravamos a sua empresa, se precisar colocamos drone para fazer imagens aéreas, e você tem aquela necessidade de mostrar aquele produto, então a gente vai estar mostrando o produto, vai estar contando a história da pessoa, falando até valores dos produtos, se a pessoa quiser. Então a gente está com esse canal no YouTube, É do ABC, Instagram, TikTok, esse perfil é do ABC. Então faço uma pergunta para você, João Carolino. O que o grande ABC representa na sua vida? Tudo. O grande ABC para mim, falei para você que eu cheguei nos 16 anos, certo? Eu tenho um carinho especial por São Caetano, morei em São Caetano, morei mais tempo em Santo André, você está entendendo? E hoje eu estou em São Bernardo. Então, o ABC é São Bernardo, São Caetano e Santo André. Santo André é onde eu me formei, onde eu consegui meu primeiro emprego, onde eu criei minhas filhas, onde eu trabalhei por muitos anos, sabe? Onde me acolheu de braços abertos, onde eu tenho muitos meus amigos que são amigos seus também. Então, o ABC, para mim, é tudo de bom. Tem alguma dica de local no ABC, do grande ABC, que você gosta? Eu gostava muito do Parque Celso Daniel, porque eu corria lá. Certo? Hoje eu gosto também da Avenida Industrial, que é o lugar que é mais reto, é mais plano, que eu estou servindo mais de treino. Mas tem lugares, se eu fosse escolher um lugar, Santo André, onde eu frequentei muito, é o Parque Celso Daniel, que antes era o antigo Duque de Caxias. Inclusive tem o Márcio Novaes Fotografia, especialista em fotografia, filmagens também com drones, nosso apoiador, nosso muito obrigado a Márcio Novaes, especialista em casamentos. Inclusive temos aí futuros eventos para fazer juntos. Agradeço também a Carol no Marketing, que é estrategista, criadora de conteúdo e a mente por trás do @Carol no Marketing. É a parceira desse podcast, ela traz uma visão diferenciada, criativa sobre comunicação, negócio digital, unindo autenticidade e também brand e visão de futuro para ajudar pessoas e negócios se posicionarem com força no digital. Muito obrigado, Carol no Marketing, que está apoiando também o podcast, e o Márcio Novaes Fotografia, especialista em casamentos. E temos esse canal, do ABC, o qual vamos estar mostrando as novidades, as notícias do ABC. E também, se você quiser acompanhar essa entrevista completa no YouTube, no Instagram, TikTok, o podcast do empreendedor.
Muito obrigado, João. Muito obrigado. Eu tenho um presentinho para você aqui. Opa! Eu sei que recentemente sua filha ganhou um presente, agora você vai ganhar um presente que eu fiz. Olha só. Vou mostrar aqui para a câmera. Eu deixei aqui escondidinho. Olha só. Nossa, maravilhoso. O mar maravilhoso. Representa muito a água, que é Olha só. Maravilhoso. Um dos elementos mais importantes da nossa vida. Vou deixar na minha sala. Parabéns. Eu fiz. Eu não sabia dessa tua veia, não. Também, eu Parabéns. fiz muitos, mais de 50 quadros aí. Eu tomei a liberdade de presentear. Puxa vida, tem que retribuir isso daqui de alguma forma agora. Imagina. Talvez bastava a tua simpatia, a tua generosidade estar me convidando para o podcast, que eu já seria um presente. Agora eu sou brindado com mais este. Pô, muito obrigado. Fiz com muito carinho e amor. Obrigado. Muito obrigado para você que acompanha o podcast do Empreendedor, os trabalhos técnicos do Maurício. E em breve voltaremos com mais entrevistas no podcast do Empreendedor, o qual você pode estar acompanhando no YouTube, no Instagram, no TikTok, o podcast do Empreendedor. E o novo canal é do ABC. Nosso muito obrigado e até o próximo episódio.